Glória a Deus, glória a Jesus. Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Glória a Deus. Graças a paz, Vanessa. Deus abençoe, filho, em nome de Jesus. E de paz. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Sueli Maria, Deus abençoe. Bilzinha Silva, Deus abençoe. E dos seus idealizadores. Aleluia. Acho que não tá ainda, não. Entrou aqui, mas ele não jogou ainda, não. Tá tocando ali embaixo. Agora, programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Com o pastor André Lopes. Dá pra entrar no ar, Não não? tá não, porque ele não transmitiu ainda, não. Daqui a pouquinho a gente vai entrar no ar, povo de Deus. Porque às vezes ele fica lá tentando colocar lá, se a internet lá estiver ruim também, às vezes ele não consegue. Aí ele tem que mandar aqui eu dar o play. Quando outro ele mandou eu dar o play aqui, porque ele não tava conseguindo lá. Deixa ele coisar aqui, pessoal. Já deu tudo certo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Severina Lira, Deus abençoe. Estamos aqui por enquanto no Facebook, daqui a pouco vamos estar na rádio. Entrou agora? Bom dia, graça e paz a todos os ouvintes da 104.1. Está no ar o programa Ministério Palavras da Fé, palavras que geram vida. Que esse dia seja o dia de bênção, de paz e de alegria. E eu quero fazer uma confissão de fé com você nesta manhã. A palavra do Senhor nos diz lá em Provérbios, capítulo 16, verso 3. Entrega as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Será bem sucedido. E eu queria que nós fizéssemos uma confissão de fé. Eu vou declarar e você possa repetir aonde você estiver. Declare assim: eu consagro o meu dia ao Senhor. Eu me consagro o meu dia a Ti, Senhor. Que eu não venha fazer nada sem a Tua presença. Direciona-me em cada passo que eu der, cada decisão que eu for tomar. Que onde eu colocar os meus pés, que onde eu colocar as minhas mãos, venha a ser abençoado. Senhor Deus, me dá bons encontros, me ajude nos relacionamentos que eu for ter neste dia. Que eu reveja as minhas prioridades de forma sábia, administrando bem o tempo que o Senhor me deu nesta terça-feira. Ó Deus, que venha revelar a Tua luz em tudo que eu fizer, em nome do Senhor Jesus. Que esta confissão seja a tua oração neste dia, para a glória de Deus. Neste dia 3/5/2025, este é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrar nele. E amados, quero fazer um convite para este final de semana, embora que hoje nós teremos nosso culto de oração, confissão de fé, a oração que move montanhas. E também, quarta-feira, estaremos lá no Ministério Palavras da Fé, às 19h30, com a nossa volta da quebra das muralhas. Grandes milagres já estão acontecendo, porque a fé, ela tem que dar existência às coisas que não existem. E, amados, quarta, 19h30, nós estaremos lá declarando que muralhas vão cair. E através, amados, do dia 17 e 18, coloca isso na tua agenda, sábado e domingo. Sábado às 19h30, domingo às 18 horas, estará conosco a pastora Lindaci Gomes. É um testemunho tremendo. A gente já colocou já nas nossas redes sociais um pedacinho do testemunho dela. Uma mulher de Deus, de oração. E eu creio que céus abertos naquele lugar. Vamos orar nesse momento, pedindo a Deus sabedoria de tudo que vamos falar. Porque confessar vem em primeiro lugar antes que crer. Você pode ver isso hoje comigo na palavra de Deus. Vamos orar em nome de Jesus.
Senhor Deus e Pai que está nos céus, glorificado e exaltado seja teu nome, Pai. Como nós consagramos os nossos dias hoje, ó Pai, como tua palavra assim o diz, eu creio, Pai, em milagres e viverei milagres. Que tudo aqui neste dia de terça-feira estamos entregando a Ti para que nosso dia seja abençoado, próspero e realizável, Senhor. Que toda forma de artimanha do inimigo, todo dardo inflamado, tudo aquilo que o inimigo arquitetou, planejou contra nossas vidas, nossas famílias, nosso ministério, caia por terra em nome de Jesus. Declaramos uma terça-feira de efatá, de portas abertas, das bênçãos de Deus que enriquece e com ela não traz desgosto, repousando sobre tua vida. Consagramos, ó Pai, essa terça-feira e declaramos, Espírito Santo, tu és bem-vindo a esta programação. Fala conosco através da tua palavra, Deus. Que teu Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Venha trazer sabedoria através das Escrituras. Luz, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a tua palavra. Haja conhecimento e sabedoria para o teu povo, em nome de Jesus. Eu creio em milagres. E você? Vamos ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, a confissão, ela libera a nossa fé. Quero declarar para você no Salmo 107, verso 20, que isso fique impregnado dentro do teu coração. A Bíblia diz: enviou-lhe a sua palavra e os sarou, os livrou das suas tribulações, da sua destruição ou daquilo que era mortal. Amados, na NVT, na tradução, ela diz assim: enviou sua palavra e os curou e os resgatou da morte. Então, aquilo que Deus enviou foi a sua palavra. Em João 3,16, vemos que Deus enviou ao mundo seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E nisto, nós temos a plena convicção, certeza, fé em Cristo Jesus, que tudo que Jesus fazia aqui na terra era a vontade do Pai. E nisto a palavra do Senhor nos diz, em 1 João, capítulo 3, verso 8, Filho, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Quem está em Cristo tem aquele que é o ajudador. Tem o Espírito Santo, que nos mostra o caminho que devemos seguir. Temos Jesus Cristo, que é o nosso general de guerra. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. E nisto, a nossa caminhada cristã, ela é concedida também através de guerras, lutas, mas também vitórias, de problemas, dificuldades, porque Deus estava aqui na forma de Cristo Jesus, mostrando ao homem que no mundo ele teria aflição, mas ele teria que ter bom ânimo, porque as marcas que nós estamos trazendo no nosso corpo revelam aquilo que passamos, e feridos são aqueles que foram feitos para curar. Já prestou atenção que muitas vezes pessoas feridas ferem outras feridas, mas pessoas curadas tratam de outras pessoas. E eu quero trazer uma palavra de fé, de renovo, através da confissão, tomar posse da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz em Romanos, capítulo 10, verso 9, se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A posse da salvação é uma confissão de fé, porque o homem em si ele não tem como fazer nada para ser salvo. Por isso que Deus enviou o seu Filho. E através dessa confissão de fé, nós entramos no plano da salvação de Deus, que vai trazer benefícios, conquistas feitas por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E eu quero trazer aquilo que a palavra do Senhor nos diz no verso 10 de Romanos 10, porque como o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. E podemos conjecturar aqui dizendo que com a boca se confessa para a cura, com a boca se confessa para a libertação, com a boca se confessa para a prosperidade, para a paz. Nisto, a confissão ela tem que vir, porque com a boca você confessa e com o seu coração crê. O livro de Efésios, capítulo 2, do verso 8, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, o dom gratuito de Deus, a salvação, a cura, a libertação. Então nisto, nós não possamos somente crer com o coração, mas precisamos confessar.
E por isso que a confissão vem primeiro do que você crê. Porque quando você fala, você está ativando a sua fé. Diga assim comigo: a minha fé tem uma voz. Repita isso: a minha fé tem uma voz. Então em Marcos capítulo 11, 24 diz assim: por isso digo a vocês, que tudo que pedirem, ou tudo que confessarem, ou tudo que declararem, em oração, creia que já o receberam, e assim será com você. A nossa oração, ela não pode ser uma oração de derrota ou de medo, mas a nossa oração tem que ser uma oração de ousadia, de confirmação daquilo que nós cremos. É a palavra de Deus que move céus e terra. E te digo, se a palavra que você está falando não te move a você viver pela fé, se a tua fé não te move, como vai mover as outras coisas? A tua confissão tem que ser com autoridade. Alguém pode estar perguntando assim: pastor, e o que é uma confissão? A confissão é um testemunho de fé em nossa boca, mesmo que não exista, mesmo que não vemos, mesmo que não esteja em nossas mãos, nós estamos confessando. A confissão, meu amado ouvinte, é simplesmente concordar com o que Deus já disse através da sua palavra. Então, essa palavra é o verbo de Deus, e esse verbo se fez carne. Quem era ele? Jesus. Então essa palavra é Jesus, e essa palavra, Jesus, ele esteve aqui na terra declarando que tudo que está escrito é verdade, e se eu crer, eu verei a glória de Deus. Se eu crer, eu andarei em novidade de vida. A Bíblia Sagrada, ela vai sempre levar o homem a uma realidade de uma nova criação. Quem está em Cristo é uma nova criatura, e as coisas velhas passaram, e eis que tudo mesmo se fez novo. E nisto, você que está me vendo pelo Facebook, você que está me ouvindo pela 104.1, escuta o que eu vou dizer para você. Em Romanos, no livro de Romanos capítulo 8, verso 1, diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo. Então não há condenação, não há julgamento, não há condenação, não há maldição, porque eu estou em Cristo Jesus. É uma posição que nós assumimos através da nossa confissão de fé, crendo que Jesus Cristo, ele é o Senhor, ele é o nosso Salvador. E o verso 2 diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Então eu posso fazer uma confissão de fé, eu posso declarar: eu tenho a lei do Espírito da vida. Você pode dizer isso? Você que está doente, enfermo, cheio de problemas, cheio de coisas, que você diga: e agora o que é que eu faço? Você vai tomar posse daquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, escute bem: eu tenho a lei do Espírito e da vida. Repita isso. Talvez você possa colocar aí nesses comentáriozinhos que você está fazendo agora, ou até quando essa programação entrar no YouTube, e você colocar assim: eu tenho a lei do Espírito e da vida. E nisto você está tomando posse de algo sobrenatural que vai reinar sobre o natural. A palavra do Senhor, ela vai trazer você a um patamar de vitória, não de derrota. Um título que nós temos é de mais do que vencedor, não somente vencedor. Então, eu tenho a lei do Espírito da vida. Se você quer compartilhar isso nesse momento, você possa compartilhar essa live que está sendo realizada hoje, nessa terça-feira. Nós estamos aqui para declarar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Jamais vai ser contra aquilo que já está escrito. Deus não vê em variação, nem em sombra. Mas eu quero declarar: eu tenho a lei do Espírito e da vida. Gálatas capítulo 2, no verso 20. E já não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, Jesus, ele está em mim. Eu estou em Cristo. A Bíblia Sagrada diz que se vós estiveres na minha palavra e a minha palavra estiveres em vós, pedireis o que quiseres e vos será realizado. Isso é fé. Mas eu quero que você possa declarar: eu tenho a lei do Espírito e da vida. Você tem que renovar a sua mente para que você possa, neste momento, não se conformar com o que o mundo está apresentando, mas com aquilo que você tem a certeza, a convicção daquilo que está escrito na palavra de Deus. Colossenses, capítulo 3, no verso 4, a palavra do Senhor, ela vai trazer um norte
para a minha vida e para a tua vida. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão ministrados com Ele em glória. Estamos aqui com o nosso espírito recriado. E este espírito recriado, ele precisa, neste momento, que a tua alma, a minha alma, esteja alinhada a Ele. E como é que eu alinho a minha alma, a minha vontade ao espírito que foi recriado? Renovando a minha mente, confessando palavras de fé e não palavras de derrota. Você já pensou para pensar que cada momento que a gente declara uma palavra ruim, parece que é assim, ó, instantâneo, vem de uma maneira rápida. E muitas vezes você fala uma palavra de fé e demora, porque aquilo que é ruim, a gente não precisa nem plantar, nasce abrolhos, espinhos, né? Mas quando você planta algo bom, tem um tempo de colheita. Aquela semente, ela vai brotar, germinar, crescer, florescer e vai dar frutos. Não é diferente a nossa palavra. A nossa confissão de fé, ela tem um momento de maturação, de amadurecimento. Porque, para que não venha nenhuma palavra de murmuração. Eu quero trazer para você algo que está dentro do meu coração nesse momento, quando Zacarias, né, e Isabel, que receberam a promessa de um anjo. Zacarias entra no templo e naquele momento um anjo do Senhor, a teofania de Deus, aparece para ele, dizendo que Maria, sua esposa, seria mãe. E naquele momento, Zacarias sempre orava. Imagine, Zacarias, sua esposa, dizia: Senhor, me tira dessa vergonha de ser estéril. Zacarias também: Senhor, me dá um descendente, me dá um herdeiro. E naquele momento ele já era velho, Isabel também. E ele recebe uma palavra dos céus. E o anjo diz: olha, daqui a um tempo, tua esposa Isabel será mãe. E ele para e diz assim: como eu velho e minha esposa velha? Naquele momento o anjo, ele tem uma autoridade e diz: olha, eu venho da parte de Deus. Estou assistido da parte de Deus. E o que eu estou falando é da parte de Deus. E por causa dessa tua incredulidade, tu vai ficar mudo até o dia que a criança nasça. Por que aquilo aconteceu? Para que aquela criança, no momento que ela fosse concebida, entre ele e Isabel, não houvesse nenhuma palavra de murmuração ou de maldição. Então aquela criança estava ali com uma palavra profética e Deus não iria invalidar aquela palavra. Mas o homem naquele momento, como sacerdote, e que somos também sacerdotes, co-herdeiros com Cristo Jesus, estamos no plano da graça, da nova aliança, em alianças e promessas superiores através do sangue de Cristo. Podemos, muitas vezes, ter uma palavra de bênção e ficar amaldiçoando. E aquilo que é bênção não vai acontecer. Por quê? Escute bem o que eu vou dizer para você. Existe algo como uma primazia, que é a oração sacerdotal, que Jesus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Somos nós que ligamos. A Bíblia diz: tudo que ligares no céu será ligado na terra, e tudo que desligado na terra será desligado no céu. Isso é fé. E neste momento, quando Zacarias recebeu aquela promessa, aquela palavra, do coração dele disse: eu, velho? Aí o anjo diz: agora tu vai ficar caladinho. Ele sai do templo, demora muito para sair, e sai mudo. E o povo diz: ele teve alguma visão. E naquele momento, Isabel ficou grávida, e ela passou quase 5 meses dentro de casa dizendo: obrigado, Senhor, porque tu tiraste a minha vergonha da minha forma de não ser fértil, da minha forma de ter o meu útero que não era frutífero, e agora o Senhor me fez frutífero. Ela não permitiu que naquele momento, aquela criança que estava em formação, alguém também viesse falar alguma palavra negativa. E eu quero dizer algo para você: nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Embora que nós recebêssemos não aquela herança de Deus, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas através de Adão, o filho de Adão agora é a imagem e semelhança de Adão. E nós recebemos essa herança, então somos imagem e semelhança de Adão e não mais de Deus. Uma imagem e semelhança de um homem caído, prostrado. E aí precisamos ter Cristo como Senhor e Salvador para que nós nos tornemos uma nova criatura e que a vontade de Deus se estabeleça em nossas vidas. Para que a nossa mente seja renovada e transformada. Há um poder na palavra, tanto na minha boca como na sua. O livro de Provérbios diz que nós temos o poder da vida e o poder da morte. E aquele que come do seu fruto é para aquilo que nós estamos falando. Então nós podemos dizer nessa terça-feira, dia 13/5/2025, este é o dia que Deus fez. Milagres vão acontecer. Eu creio em milagres. Eu sou um milagre. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Lembre-se que nós começamos essa programação consagrando esse dia. Tudo que vai acontecer está consagrado ao nosso Deus. Então, amados,
Mesmo que se levante coisas contrárias, permanecerei naquilo que eu tenho fé. João capítulo 1, verso 12, diz: mas a todos quantos receberam dele o poder de se tornarem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, a saber, aos que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Nisto nós precisamos estar de uma maneira firmados, enraizados nessa palavra. Coisas que estão acontecendo na minha vida, na tua vida, vão te trazer promoções no reino espiritual. Isso mesmo. Tá com lutas? Prepare. Vitória chegará. Pastor, não estou aguentando mais. Deus vai te dar forças. E ele te diz na palavra de Deus: diga o fraco, eu sou forte. Nós não podemos declarar a nossa fraqueza. Somente a Deus, mas não aos homens. Nós não podemos, desse mundo que nós estamos vivendo, está cheio de tubarões. Entenda. Nós não podemos sangrar onde há tubarões. Nós não precisamos contar a nossa fraqueza para ninguém. Mas eu preciso contar aquilo que eu tenho por direito em Cristo Jesus. Eu tomarei posse de tudo aquilo que está escrito. E eu me tornarei aquilo que eu sou, que eu tenho e que eu posso, de acordo com o que a palavra do Senhor diz. Isaías 41, verso 10. Receba essa palavra para você nessa manhã de terça-feira. Você que está desalentado, triste, contristado, eu quero que você diga: eu tenho a lei do Espírito da vida. Ei, não esquece disso não. Diga: eu tenho a lei do Espírito da vida. Não de morte, não de doença, não de enfermidade, não de destruição. E nisto, amados, Isaías 41, 10 diz: não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu ajudo, sim, eu seguro com a minha mão direita da minha justiça. E eu posso declarar isto na minha vida. Posso declarar que Deus está declarando para mim: não tema, André, porque eu estou com você. Não fique com medo, André, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, André, eu lhe ajudo, sim, e eu seguro com a minha mão direita da minha justiça. Então eu posso declarar nesta terça-feira: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Estarei firme, confiante nessa palavra que é fiel, que é verdadeira. João capítulo 15, verso 7. Receba essa porção da palavra de Deus na sua vida. A Bíblia diz: se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Isto, o nome de Deus, Deus será glorificado através das nossas orações, das nossas petições. Eu não quero trazer uma palavra que seja uma palavra de alegórica ou uma filosofia vã ou um pensamento humano, não. Estou trazendo aquilo que é pensamento de Deus, aquilo que é a vontade de Deus. Se está escrito é porque é verdade. Se algo está chegando na tua vida como conhecimento, é para que você possa vencer os obstáculos da vida. Você possa declarar nesta manhã de terça-feira: eu tenho a lei do Espírito da vida. Se existe o espírito da morte, o espírito da doença, da enfermidade, da desgraça, você vai declarar que você tem o espírito da lei e da vida. Ele está produzindo nesse momento vivificação sobre o teu corpo físico. Entenda o que eu vou falar. Eu não conheço a tua história, mas Deus sabe. Sei que estou aqui por um propósito. Algo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Não é a nossa vontade, mas é a vontade dele. E se eu estou aqui é porque tem um propósito. O propósito é engrandecer Deus. É que essa palavra seja alcançada por muitas pessoas. Por maior número possível. Eu quero ser um atalaia de Deus para a tua vida. E que você possa também ser um atalaia de Deus na vida de outras pessoas. Confessando as promessas, as confissões de fé. Convidando vidas para ouvir a verdade. Em João 16, 24, diz: até agora vocês não me pediram nada. Até agora vocês não me confessaram nada. E a Bíblia diz: peçam, confessem e receberão, para que a alegria de vocês sejam completas. Pasme, Deus, Ele quer que a minha alegria seja completa. Como? Eu pedindo, eu confessando algo a Deus em nome de Jesus. As nossas orações, elas são atendidas quando nós a terminamos em o nome de Jesus. É um selo. Como digo aqui no Nordeste, prego batido, ponta virada. Nós estamos falando algo e Deus está dizendo: eu assino embaixo. Se nós lembrarmos de Elias, um homem, a Bíblia diz lá em Hebreus que ele era um homem segundo a nós, que se tinha fome e sede, era semelhante a nós. E ele abriu a boca e disse: não vai chover.
segundo a minha palavra. Ele não estava dizendo assim, ó, Deus está dizendo que vai acontecer isso e isso. Não. Ele tomou uma ousadia e disse, olha, segundo a minha palavra não vai chover. E passou 3 anos, 6 meses sem chover. E entenda esse princípio. Nós podemos gerar vida, podemos gerar morte, podemos gerar cura, podemos gerar prosperidade, paz, tudo aquilo que sai da nossa boca. Por isso que a Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra que seja de murmuração, nenhuma palavra torpe. Palavras de negatividade, de doenças, de enfermidade, de maldade. O inimigo, ele quer uma palavra tua. Enquanto Deus está querendo que você libere uma palavra para poder enviar anjos, e esses anjos para nos ajudar, nos servir, para que tudo que há criado nos céus, na terra, coopere para aquilo que nós estamos crendo. Pessoas estão declarando palavras para que o diabo venha cirandar na sua vida. Eu quero transportar você para a vontade de Deus. Aquilo que é a vontade de Deus, a Bíblia diz que Ele nos tirou do lamaçal do pecado, do charco de lodo, das trevas, e nos transportou para a luz, para o reino do seu amor. E isso eu quero declarar para você, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus venceu o mundo. E está declarando para mim e para você que nós também teremos provações, limitações, de uma maneira que vamos ter lutas de manhã, tarde e noite, toda hora, todo instante tem algo ou alguém para tirar a nossa paz, para nos instigar. Mas nesse momento você vai ser agora, levar a sua mente cativa à obediência à palavra de Cristo, e não aquilo que você está ouvindo. Cale as vozes da ingratidão, da murmuração, daqueles que não creem, e traga seus ouvidos para ouvir uma palavra de fé como esta, para que você possa ter um dia de paz, de alegria, mesmo com lutas, mas declarando, em paz eu tenho em Deus, a paz que excede todo entendimento. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, a Bíblia Sagrada diz, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram curados, sarados. É algo que você tem que ter. Você confessou Jesus como Senhor e Salvador. Aquilo que era pecado, aquilo que era morte, Deus, através de Cristo, cravou na cruz. E agora eu posso dizer que pela justiça de Deus aqui na terra, Deus, Ele colocou Jesus para que Ele se tornasse maldição no meu lugar. Algo que foi substituído. A substituição na cruz do Calvário, aquela cruz não é minha. Aquela cruz era minha e Jesus morreu no meu lugar. E Ele levou sobre si, sobre o seu corpo, aquele sacrifício, as marcas de Cristo. Foi para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. E não somente aqui, mas uma vida eterna em Cristo Jesus. Amados, estamos finalizando nossa programação e eu quero declarar que a fé em nossos direitos, conquistado por Cristo Jesus, precisa ser realizado, manifestado através da nossa palavra, da nossa confissão. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz assim, pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, para a sua própria glória e poder. Tudo que tem na vida é um direito. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, vem de Deus. Que Deus possa abençoar vocês com essa palavra, em nome de Jesus. Faça esse convite hoje, lá no Ministério Palavras da Fé, Rua Belmonte 352, está também o endereço, vai passar aqui, que é o outro endereço, que é uma rua lateral, onde os Ubers, os aplicativos chegam até a igreja. E estamos ali hoje, às 19h30, no culto de oração, confissão de fé. E você vai declarar aquilo que Deus tem como promessa na sua vida. 7h30 da noite hoje, culto de oração, intercessão e confissão de fé. E quarta-feira, 19h30, mais uma volta, derrubando muralhas. É algo específico da parte de Deus que veio para o nosso coração, para fazer a vontade de Deus. E dia 17, 18, pastora Lidaci Gomes, testemunho tremendo, já está no nosso link, nas redes sociais, você vai ver ali. E convido vocês, entrada franca, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Se você quer fazer uma confissão de fé, amados, eu convido você a vir hoje na igreja. Amém? Tudo que eu tenho que falar foi falado agora. Uma terça-feira de bênção. Que a graça do Senhor nosso Deus e as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre tua vida,
aqueles que estão ouvindo a rádio agora nesse momento. Em nome do Pai que nos deu a vida. Em nome de Jesus que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom, Deus, a tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Amados, nós estamos finalizando. Nosso irmão Genilson está pedindo aqui para me falar, eu vou falar. Falo dos semeadores. Amados, você quer ter uma vida transformada? Semeie. Semeie numa boa terra. Essa programação está no ar por causa de mantenedores, pessoas que se tornaram semeadores. Então, o nosso Pix da nossa igreja, se você sentir no coração, for compelido a fazer isso, nada por obrigação, mas tudo por gratidão. O nosso Pix da igreja é 24 862 422 1000 contra 34. Vou repetir. 24 862 422 1000 contra 34. Que Deus possa te abençoar nesta terça-feira. Obrigado, Genilson, em nome de Jesus. Shalom de Deus. Creia em milagres. Eu sou um milagre. E você? Paz. Até a noite e amanhã, se Deus permitir.